Amigos da TV Serra Farroupilha, quero cumprimentá-los. Olá, tudo bem? É hora da nossa entrevista do dia, o nosso fato jornalístico do momento na pauta, na programação da nossa TV Serra Farroupilha, no ar aqui pelos canais 26 e também 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui. E ainda você pode acompanhar esse programa na íntegra no nosso Facebook, TV Serra Farroupilha. Vá lá, curta a nossa página, siga a nossa página. Ainda também esse programa ficará registrado na nossa grande biblioteca, o nosso canal no YouTube, TV Serra Farroupilha. E ainda tem o Instagram com os destaques do momento. É a TV Serra integrada com as plataformas sociais. É claro que a nossa pauta não poderia ser outra. O assunto de hoje é o coronavírus. E para tanto, eu recebo aqui nos estúdios da nossa TV Serra Farroupilha, com muita alegria, a infectologista do Hospital Geral de Caxias do Sul e também professora da Universidade de Caxias do Sul, doutora Viviane Buffon, uma das maiores especialistas na área de coronavírus da nossa região e por estar atuando na questão na área da infectologia também, um conhecimento muito profundo. E nós vamos ter a oportunidade de clarear muitas coisas sobre o momento que nós estamos vivendo, os cuidados, a prevenção, enfim, como nós devemos conduzir a nossa vida daqui para frente. E eu quero chamar muita atenção, eu vou ser repetitivo a partir de agora. Você precisa de uma informação de qualidade, uma informação segura. Tem muita fake news por aí, tem muita informação equivocada, tem muito diz-que-me diz-que. Então, ouça emissoras de rádio confiáveis, assista emissoras de televisão confiáveis, veículos impressos, jornais de credibilidade, sites noticiosos. Cuidado com as redes sociais, com o Facebook, com o WhatsApp, com o Google, porque daqui a pouco tudo acaba gerando uma desinformação. Portanto, a qualidade da informação é o que nós vamos trabalhar a partir desse momento também aqui na TV Serra Farroupilha. Sempre trabalhamos isso, mas agora mais do que nunca primaremos por esse objetivo. Doutora Viviane, obrigado por estar com a gente aqui, muito bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, por dar essa oportunidade a nós infectologistas e hospitais da região, para que a gente possa então passar as orientações que entendemos ser importantes e relevantes para a comunidade. Com certeza. Bom, para início de conversa, bom a gente contextualizar um pouco para depois evoluir na conversa. O que é propriamente o coronavírus? Vamos explicar para o nosso telespectador. Certo. O coronavírus, como o próprio nome diz, ele é um vírus RNA, que nós chamamos. Ele tem esse nome por possuir na sua estrutura física aspectos proteicos semelhantes a coroas. Então vocês vão encontrar nas redes sociais, né, de qualidade, lá no site do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Infectologia, no site do Estado, saude.gov.rs, informações também para uma leitura com mais tempo sobre a estrutura toda, o formato, que é o vírus coronavírus, que existe na verdade na natureza há muito tempo, né? Ele não é recente, então? Não, ele não é recente, já tivemos infecções em humanos, né, em pessoas, em outros períodos. Nós temos ele circulando também em animais, mas agora o que nós temos é essa cepa um pouco diferenciada, esse material genético com uma certa mudança. Houve uma mutação? Houve uma mutação, e essa mutação então provocou esse não reconhecimento imunológico inicial e, portanto, a manifestação clínica mais exuberante que nós encontramos na população nesse momento. Certo. Bom, eu lembro muito de uma entrevista que nós tivemos lá na Bitcom TV em Caxias do Sul, da qual a TV Serra Farroupilha também é parceira, bem no início, e a doutora Viviane colocou: o coronavírus não é tão forte quanto o H1N1, mas é mais forte, por exemplo, do que a chamada gripe comum.
Continuamos com essa definição? Ainda é possível mantê-la? O que nós temos agora? Uma pandemia. Lembra que eu te falei Certo. que eu só iria falar sobre pandemia no momento que a Organização Mundial da Saúde assim a definisse. E o que isso representa? Isso representa que nós temos, ao mesmo tempo, diversos locais do mundo, países do mundo, tendo a manifestação clínica relacionada à presença desse vírus no organismo, então acometendo várias pessoas ao mesmo tempo e colocando essas pessoas sobre algum aspecto de risco. Por isso o termo pandemia. Por isso o termo pandemia. E, portanto, a gente está analisando ainda o comportamento. A gente viu um comportamento na China, um comportamento agora na Itália, né? Tivemos diversas pacientes que morreram, né, devido à disfunção ventilatória. E isso chama atenção para que a gente aprenda, como a gente aprendeu com a época da influenza A, da gripe A, e que a gente continue aprendendo agora com essa experiência tão breve desses países, né? Como fazer a contenção para que a gente tenha o mínimo de casos. A letalidade continua, chegando à tua pergunta, continua sendo baixa. Assim, se comparado com H1N1 e também com a própria gripe. Isso. E a mortalidade ainda também. O que nós temos aqui? Grupos de risco. Então, pessoas que têm comorbidades como diabetes, doenças imunossupressoras reumatológicas, que usam medicamentos, né, que baixam a imunidade, pacientes que têm doenças oncológicas. Então, essas pessoas por si só já possuem uma imunidade com uma resposta inferior às pessoas sem essas doenças. E elas ficam, portanto, mais suscetíveis a manifestar formas graves. Assim como pessoas idosas, se verificou que a mortalidade ela é maior do que em pessoas jovens. E em crianças, nós estamos vendo uma manifestação muito mais leve, muito mais suave, com menos casos, né? E isso talvez por uma imunidade cruzada ainda não bem reconhecida. Então isso a gente vai ter resposta mais adiante, mas o principal cuidado hoje são pessoas que têm algum comprometimento da imunidade, como esses que eu citei, e pessoas idosas, que essas devem se manter em ambientes com menor número de pessoas possível. Mais isoladas possivelmente, é isso? Mais isoladas, mais reclusas em suas casas, certo. não recebendo visitas, especialmente de pessoas com sintomas respiratórios. Depois nós vamos entrar na questão do isolamento, do ficar em casa, que é muito importante, mas ficar em casa e não chamar toda a família, não adianta, você vai estar aglomerando muitas pessoas. Doutora Viviane, importante citarmos também, o coronavírus se instala nas nossas vias aéreas? Isso, então, como a gente adquire o coronavírus, né? Então, existe uma pessoa que tem o vírus no seu organismo, essa pessoa ela começa a manifestar sintomas respiratórios, que inclui tosse, espirro, dificuldade respiratória, batimento de asa de nariz, né? Secreção, pode haver secreção também, febre. Essa pessoa ela começa a ser um transmissor do vírus através de gotículas que a gente produz falando, por exemplo, eu falando, eu já estou produzindo... A gente está exalando gotículas. Gotículas e também aerossóis, que são partículas um pouquinho menores do que as gotículas que nós falamos normalmente. As pessoas que estão próximas a essas pessoas, menos de 2 metros, elas então ficam expostas a esse material das vias respiratórias e acabam inalando esse vírus, né? Ou inoculando através do contato. Tem as mãos com secreção e vírus, coça os olhos, nariz, a boca, ou vai se alimentar, utiliza algum utensílio que tem secreção com um vírus, pega e depois vai se alimentar, acaba inoculando isso, né? Colocando para dentro do organismo esse vírus, e a partir dali, então, a gente tem a possibilidade ou não de desenvolver a doença. O interessante é saber que a maioria dos casos, uma boa parte dos casos são assintomáticos, né? A gente tem aquele efeito iceberg, a gente só vê a ponta, então tem muitos casos provavelmente circulando onde não há manifestação clínica. O que é um caso assintomático? A pessoa não vai ter sintomas? Ela não vai ter sintomas, ela vai ter contato com o coronavírus e não vai manifestar absolutamente nada. Nós não sabemos se esses pacientes eles transmitem.
certo? Então isso ainda está em fase de estudo. Não há essa informação, portanto a gente está considerando que não. Estamos considerando os casos apenas sintomáticos como transmissores, do coronavírus. Certo. Bom, é até bem importante dentro do próprio organismo, uma vez instalado o vírus, como ele vai agir, doutor? Porque ele provoca todos esses sintomas, né? Febre, tosse, pode ter secreção, a geração de secreção, mal-estar. São sintomas muito parecidos com gripes, né? A pergunta, como diferenciar sintomaticamente... Se é uma gripe ou se é coronavírus? Olha, eu não me sinto confortável em dizer que eu vou conseguir diferenciar. Então eu entendo que a gente não possa dizer este tem gripe, este tem corona, este tem influenza B, este tem influenza A. Eu acho que é ter muita segurança em algo que não é possível, no meu entendimento. Para que a gente saiba se o paciente tem ou não influenza A, B ou outros vírus como sincicial respiratório, somente por exames, que não devem ser feitos para todas as pessoas. Eu acho que a gente tem que também otimizar o recurso e deve ser feito inicialmente a gente está fazendo para todo caso que é notificado, e na medida que os casos avançarem, o número aumentar, a gente já vai entender que há circulação comunitária, já haverá o reconhecimento e serão feitos para pacientes em casos graves hospitalizados. Como o vírus age dentro do nosso organismo? Certo, à medida que o vírus entra no nosso organismo, ele desencadeia uma cascata inflamatória, que é comum com os demais vírus também, tanto B, influenza B, quanto A. O organismo, então, vai ter uma capacidade maior ou menor de produzir essa reação inflamatória, isso depende de cada pessoa, boa parte, então, vai fazer uma manifestação leve. O restante, ele vai produzir especialmente uma manifestação inflamatória pulmonar. Ele faz com que os pulmões fiquem encharcados, inflamados, com líquidos e um conteúdo mais secretivo. Isso impede com que haja as trocas gasosas. Impedindo as trocas gasosas e a expansão pulmonar, a gente não consegue ventilar de forma adequada e o paciente começa a apresentar um esforço maior, que é o quê? Dificuldades de respiração. Dificuldade de respiração. Então ele vai aumentar o movimento respiratório. Aquela respiração mais ofegante. Ofegante, exatamente, com uma maior vezes que ele vai ventilar, respirar, inspirar e expirar de uma forma mais rápida e mais frequente. Ele acaba utilizando a musculatura acessória, são os músculos aqui da caixa torácica para conseguir respirar. E pode ser que ele não dê conta de conseguir fazer as trocas necessárias para a manutenção do nível de oxigenação dos tecidos corporais. Quando acontece isso, então há uma queda da saturação e o paciente vai precisar de um suporte respiratório, que pode ser inicialmente oxigênio através daquele óculos nasal que a gente vê nos pronto-socorros, com crianças, idosos que estão com a saturação um pouco baixa, até máscaras com um fluxo de oxigênio maior, até a necessidade de uma intubação e colocar o paciente naquelas máquinas chamadas de ventilação mecânica. As chamadas câmeras de ventilação. Ventilação mecânica. Certo. Isso. Bom, ainda dentro da questão da patologia, para depois, no segundo momento, nós entrarmos na questão da prevenção, algo importante que seria bom colocar para a nossa audiência? Sim, nós não temos tratamento específico. Não tem vacina, não tem remédio. Por hora, nada ainda definido, seguro, pautado de que deva ser utilizado para tratamento do coronavírus. Nós temos para tratamento da influenza, que é o oseltamivir, o conhecido Tamiflu, que será utilizado especialmente ali nos pacientes graves, que a gente ainda não sabe do que se trata. Estamos entrando no inverno, vamos ter não apenas o coronavírus, mas também infecções por influenza. Então, está sendo utilizado como opção usar o oseltamivir, mas para tratamento da influenza e não do coronavírus, até que a gente saiba o que aquele paciente está manifestando, qual é a doença que ele está manifestando. A partir dali, a gente diferencia um pouco o tratamento. Lembrar que o nosso suporte, ele é de suporte de fato, ele é ofertar oxigênio para o paciente, manutenção da ventilação, do movimento respiratório do paciente e manutenção da capacidade pulmonar, de funcionar, que o
os pulmões continuem funcionando. E claro que a partir daí, então, o controle também cardiológico desses pacientes, da pressão, que a gente chama de hemodinâmico. Certo. Bom, os públicos mais sensíveis, todos nós poderemos ter uma sensibilidade maior ou menor, depende da reação de cada organismo, né? De cada corpo humano, daqui a pouco se ele for infectado pelo vírus. Mas, geralmente, os públicos e pontas, as crianças e os idosos são os mais vulneráveis, principalmente os idosos, é isso? Isso, os idosos são um grupo de risco que a gente deve atentar especialmente nesse momento. Perfeito. Nós vamos para o nosso intervalo, em seguida a gente volta com a entrevista do dia. Hoje estamos com a doutora Viviane Buffon, infectologista do Hospital Geral e também professora da Universidade de Caxias do Sul. Estamos conhecendo mais a informação de qualidade, o que é o coronavírus na volta, a prevenção, como nós vamos prevenir, o que a gente pode fazer, que hábitos nós podemos incorporar no nosso dia a dia para fazermos o chamado enfrentamento da doença. A gente volta em seguida com a entrevista do dia. Juntos nossa gente sonha, juntos nossa gente cresce. Juntos nossa gente educa, nossa gente nova e se fortalece. Acreditamos na cooperação e na força da cocriação para gerar uma conexão entre sonho e realização. Fazer o bem por nossa região e ser agente da transformação. Plantar, construir e caminhar, então todos juntos na mesma direção. Sicredi Serrana, juntos nossa gente vai mais longe. Não, velho, tá difícil para ler esse jornal, tô enxergando muito pouco, minha velha. Eu preciso me comprar uns óculos, minha velha. Mas vai lá no Mercadão dos Óculos. Qualidade com preço justo você só encontra no Mercadão dos Óculos. Olha, velho, que coisa linda que tá passando por aí. Bonita. Rede de óticas Mercadão dos Óculos. Farroupilha, na Júlio 852. A entrevista do dia, edição de hoje, já está de volta aqui pela nossa TV Serra Farroupilha, canal 26 e 526 da NET. O que é daqui, você vê por aqui, nossa gente se encontra aqui. Hoje, nos estúdios da TV, a presença na entrevista do dia da infectologista do Hospital Geral de Caxias do Sul e professora da UX também, uma das autoridades na área da infectologia da nossa região e com grande conhecimento no coronavírus, a doutora Viviane Buffon, que abriu esse espaço especial na sua agenda para estar com a gente aqui nos estúdios. Doutora, falando um pouquinho agora sobre a questão da prevenção ao coronavírus. Nós estamos vivendo muitas orientações das autoridades públicas e autoridades sanitárias no país, suspendendo aulas, eventos de concentração de pessoas, concentrações culturais, atividades culturais, jogos, atividades esportivas, enfim, limitando também a questão de bares e restaurantes, enfim, locais onde há concentração de pessoas e orientando as pessoas para que fiquem em casa. Esse isolamento, eu vou dizer, esse confinamento dentro da nossa residência é uma medida importante de enfrentamento à prevenção ao coronavírus? Essa é uma pergunta extremamente importante, especialmente nesse momento, né? E entendemos que sim, como infectologistas, que nós devemos passar essa orientação, onde deve-se evitar aglomerações, com certeza, evitar
ambientes onde muitas pessoas se encontrem a menos de 2 metros uma com as outras e permaneçam mais do que 15 minutos em contato. Porque como nós não sabemos bem se é um aglomerado, quem está doente, quem está saudável, não temos como fazer essa separação. Então, o ideal realmente é, neste momento, a gente optar por este comportamento um pouco mais restritivo em relação a frequentar shows, bares, eventos, jogos de futebol, grandes atividades culturais, artísticas. Então, é um momento bem especial para a gente usar as mídias, né? O ensino à distância, a questão toda da internet. Eu acho que ela nos serve para isso, também a televisão, o rádio, né? É um momento muito especial para a gente usar esses recursos que nós temos para que a gente possa, então, manter esse contato, manter a informação, para que as pessoas consigam, né, manter esse isolamento social, que a gente diz, né? Um isolamento mais social, para tentar conter a disseminação. Muito se fala na questão de agir contra a curva da doença. Esse é o momento, então. Exatamente. A partir de agora, né, a gente já pode tomar medidas um pouquinho mais cautelosas em relação à exposição. Vale a pena fazer isso, porque isso vai fazer com que aquela curva que está circulando, né, aquele gráfico onde mostra um pico bem importante com um número bem grande de casos, que a gente consiga achatar essa curva de possibilidade de casos, que é feito um cálculo matemático, né, ele é exponencial. E se a gente conseguir, através da redução da propagação do vírus, com o isolamento, a gente vai conseguir achatar essa curva, espalhar um pouquinho isso mais em questão de tempo e vamos ter um controle maior, vamos conseguir atender com mais qualidade, com recursos suficientes os casos mais graves. Bom, a questão do isolamento, do confinamento, do ficar em casa, é importante, claro, que a gente fique em casa, sobretudo as crianças, os idosos e quem puder, os adultos também, mas que não se aglomerem muitas pessoas, que fique apenas a família, o pai, a mãe, os filhos por aí, o vô, a avó, no máximo, não muitas pessoas também, né? Isso, não vamos fazer reuniões familiares, porque em famílias muito grandes, 70, 80, 100 pessoas, né? Aí já estamos num número crítico onde é orientado que não tenha tantas pessoas. Então, as suas famílias se organizem nesse sentido. Se houver alguém da família doente, separe os utensílios, use mais papel toalha, lenço descartável. Então, depois de utilizar, vai fazer a sua higiene, amassa esse papel e já coloca no lixo. Não coloca o papel utilizado para limpeza de secreções em cima de superfícies. Que vai contaminar. Porque vai contaminar a superfície, depois nós vamos lá com as mãos e das mãos novamente para a área de mucosas do nosso organismo. Então, fez a sua higiene, amassa esse papel e coloca no lixo, na lixeira específica da sua residência, enfim, não há problema, para que não fique em cima das superfícies. Doutora, é mito ou é verdade? O vírus acaba atingindo, o coronavírus, quem tem a imunidade mais baixa. É mito ou é verdade? Nós temos manifestações clínicas mais graves em pacientes que têm imunidade baixa. Ele atinge toda a população, mas se manifesta de forma mais grave em idosos e pacientes que têm algum comprometimento da imunidade e têm várias comorbidades. Certo. De que forma nós podemos contribuir para termos uma imunidade estável, boa no nosso organismo, por exemplo, por meio da alimentação? Bom, alimentação saudável, né? Preferencialmente, que é os alimentos o menos artificial possível. Que a gente prepara em casa. Prepara em casa. Lembrar de ingerir alimentos proteicos também, que são importantes, verduras, legumes. É o natural, né? Aquilo que qualquer nutricionista orienta em relação à alimentação saudável. Nada além, não há nenhum estudo, nada que faça referência a medicações que aumentem a imunidade nesse momento ou suplementação excessiva vitamínica. Inclusive, isso pode gerar efeitos deletérios ao organismo. Então, não recomendamos fazer suplementações neste momento. É a alimentação saudável, que inclui também verduras, legumes, frutas.
Muito cuidado com não só agora, sempre, né? Com a questão da automedicação. Não tome qualquer remédio porque vou fazer isso, vai me ajudar. Não, consulte um profissional médico. Isso, evitem sempre, né? Utilizar medicações ou recursos que não são comprovados cientificamente. A questão da vacinação contra a gripe, está chegando o período da vacinação. É importante a vacinação contra a influenza? Ela pode ajudar no combate também ao coronavírus? A vacinação é importantíssima. Isso nós frisamos todos os anos no período de campanha. O Ministério da Saúde fez algo bem relevante, que foi antecipar a vacinação. Esperamos que continue para todos os próximos anos a vacinação nesse período. Por quê? Ele vai auxiliar, então, no enfrentamento das infecções virais relacionadas à influenza B e influenza A. Se nós conseguirmos reduzir estas infecções, a gente vai conseguir reduzir a procura desses pacientes em hospitais e unidades básicas de saúde, dando espaço para que a gente possa atender de fato os casos relacionados a coronavírus. Essa vacina ela não vai ter imunidade contra o coronavírus. A princípio, essa informação que nós temos. Se a gente perceber algo de diferente depois, é uma informação posterior. Mas no momento, a vacinação ela está presente para influenza A e influenza B. E conseguindo reduzir estes casos, a gente consegue manter um serviço de saúde um pouco mais equilibrado, com menos procura aos atendimentos e, portanto, mais uma vez, direcionando o atendimento, os recursos que nós temos disponíveis para atender os casos graves. Certo. Doutora, uma mãe, sabendo que a doutora estaria aqui, eu conversei com ela e ela me perguntou, ela disse, por favor, pergunta sobre a questão, ela tem uma filha de 6 meses e a filha tem laringomalácia e fez cirurgia quando tinha 2 meses de idade aproximadamente e ainda está um pouco inflamado. Algum cuidado especial? O cuidado é manter essa criança longe de pessoas que estejam com algum sintoma respiratório, né, que sugira gripe, resfriados, pneumonias. Né? Evitar expor essa criança, né, que é um bebê, a gente pode dizer ainda, em ambientes públicos também. E sempre que for manusear esta criança, higienize as mãos. Claro que talvez ela não consiga fazer isso sempre, mas preferencialmente lavar sempre bem as mãos com água e sabão. Isso serve para orientação para todos, que eu não falei anteriormente. Nós vamos falar em seguida. Fazer esse cuidado antes de trocar as fraldas, durante a troca, depois. Vai dar um alimento para a criança, também ter a higiene das mãos materna, da mãe e do pai bem feita. Nesse momento é importante cuidado também, reduzir a questão de beijo com as crianças. É bom precaver um pouco nesse sentido? Sabe que eu adoro abraço, beijo, cumprimentar, né? Eu também estou me restringindo em relação a isso, então não estou sendo antipática, né? E vocês também aí não serão antipáticos se mantiverem essa etiqueta. Sim. Então, um cumprimento à distância. A distância é o momento necessário para isso. Nós somos latinos, né? Adoramos o afeto, mas nesse momento para auxiliar nessa contenção, abraços, beijos, só virtual agora, só o beijinho assim. Só pelas redes sociais. Só pelas redes pode sociais. Mandar o coração, pode mandar qualquer coisa. Isso aí. Pelas redes sociais tudo pode, tudo né? Pode. E vamos usar, sabe, doutora, falando da tecnologia, é importante também, nós temos as chamadas de vídeo hoje, pelo celular, pelo WhatsApp, pelo Facebook, enfim, vamos usar esse recurso. Claro. Para que se visitar? Faça uma chamada, oi, tudo bem? Como é que tu tá? Como é que vocês estão daqui de lá? É uma forma da gente ficar em contato com as pessoas também, né? Isso, e lembrar, importante do contato e a questão das pessoas estarem mais por casa, que todos os comunicados e orientações de cancelamento de atividades, de parada de escolas, tudo está sendo orientado pelos municípios e pelo Estado. Obviamente que existe toda a questão econômica, né, relacionada a isso, os empresários estão conversando também, estão atentos para isso, os donos de escola, de creches, então toda a comunidade está tendo esse cuidado. Então sigam as orientações de cada direção das suas escolas,
que todos estão em busca da melhor orientação e cuidado. Com certeza. Doutora, vamos falar um pouquinho de higiene, que é muito importante, não só para o coronavírus, também para o coronavírus, mas para combater muitos problemas respiratórios, gripes, resfriados e outras complicações do trato respiratório. Então, claro que a questão de higiene das mãos, enfim, de não use o tradicional lencinho quando você tem alguma secreção no nariz, use um lenço descartável, nada de tecido nesse sentido. Cuidados básicos, como espirrar, como proteger. Passa uma aula para nós agora, doutora. Então, a higiene das mãos é a medida mais importante de contenção de doenças no mundo que nós temos. Nós estamos com a resposta para quase todas as nossas doenças, essas que são transmissíveis, né, nas nossas mãos. Nas redes sociais, no Ministério da Saúde, no site do Estado, há vídeos orientando e explicando bem sobre a higiene das mãos. Usar água e sabão, lavar bem as mãos em todos os aspectos dela, entre os dedos, embaixo das unhas, nos punhos também. E na hora de fechar a torneira, lava as mãos, vai passar água, não fecha a torneira com a mão pós-lavado, porque eu abri a torneira com a mão suja, eu lavei e depois eu vou fechar a torneira com a mão suja. Sujei a mão de novo. Sujei a mão de novo. Então o que eu faço? Preferencialmente vou ter papel toalha, eu vou pegar, vou secar as minhas mãos, aquele papel eu vou fechar a torneira e já imediatamente colocar esse papel no lixo. Então, cuide nesse sentido e também cuidado no manuseio dos celulares. Celulares devem ser higienizados também com álcool 70, porque nós lavamos as mãos, pegamos o celular, sujamos novamente as mãos e não conseguimos fazer a manutenção da limpeza das mãos também por causa disso. Certo. Bom, e questão do papel toalha, no caso dos lencinhos umedecidos também, reforçando o que foi colocado anteriormente, né? Usou, não coloque em qualquer superfície, amasse e coloque direto no lixo. Não põe no bolso, nem na bolsa. Então, depois de usado, é na lixeira imediatamente. Álcool gel 70% funcionam, podem usar. Água com sabão também é benéfica? Com certeza, a água com sabão é muito benéfica. Muito benéfica. Somente lavar as mãos com água não vai fazer a limpeza adequada. Tem que ter água com sabão, água com sabonete, né? Tem algum produto químico, porque tem muita informação por aí, eu lhe pergunto, dizem que produtos químicos combatem o coronavírus. Nada confirmado ainda? Nós precisamos de testes para isso. Os primeiros casos foram no final de dezembro de 2019. Nós estamos quase segunda quinzena de março. Portanto, não é possível ainda a gente ter todas essas informações. Não temos 100 dias ainda, não transcorreram 100 dias, né? Isso. Doutora, para a gente concluir, é motivo para nós entrarmos em pânico ou não a situação? Qual é a sua palavra? Bom, eu oriento a comunidade que tente se manter calmos, ouçam as orientações oficiais, procurem cuidados com a higiene das mãos e tranquilizem-se, por favor. Todas as medidas estão sendo necessárias, os cuidados são também a partir de cada um de nós. Eu acredito que juntos, todos, nós vamos nacionalmente conseguir agir de uma forma mais segura e mais efetiva na contenção da propagação desse vírus e na redução de número de mortes. Então, o cuidado também está na mão de cada cidadão. Certo. E uma questão que eu acabei esquecendo de perguntar. A rede da estrutura da saúde, claro, podes falar de Caxias do Sul também, pessoas que têm sintomas, onde devem ir, hospitais, unidades básicas de saúde, qual é a orientação? Casos leves, unidade básica de saúde. Casos graves, apenas casos graves em hospitais. Em Caxias nós temos o Hospital Geral, o Pompeia e o Hospital Virvi Ramos, é isso? Os 3 hospitais são referência para atendimento e aqui em Farroupilha nós temos o Hospital São Carlos e temos toda a rede privada que está bem organizada, assim como a rede pública. Perfeito. Mais algo que a doutora gostaria de acrescentar? Lhe deixo com as considerações finais e agradeço muito pela deferência à TV Serra e à minha pessoa. Agradeço o convite, importante esse momento, estamos todos juntos no combate ao coronavírus. Obrigado, doutora Viviane Buffon, infectologista do Hospital Geral e também professora da Universidade de Caxias do Sul. Foi a nossa convidada na entrevista do dia hoje, clareando muitas informações. É o que eu volto a dizer para todos vocês. Não há motivos e
pânico. Há motivos, sim, de preocupação, de prevenção, de tomarmos medidas, mas não precisamos enlouquecer. Então, agora nesse período em que nós teremos pela frente, pode durar 15 dias, 20 dias, 30 dias, mais do que isso também, de um isolamento, de orientação das autoridades públicas e sanitárias do país para que as pessoas permaneçam em casa. Então, é o momento de ficarmos em casa, é o nosso cordão de luta contra a propagação do coronavírus. Isso é um compromisso meu, seu, nosso, de todos nós. Nós ficamos por aqui com a entrevista do dia de hoje. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. A TV Serra a todo momento tem informações também e nós vamos continuar com essa informação de qualidade, levando a informação de especialistas sobre o assunto para orientar da melhor forma possível todos vocês. Muito obrigado pelo prestígio e a partir de hoje vou encerrar o programa sempre com essa frase: que Deus e Nossa Senhora de Caravaggio nos proteja. Amém.